Graça e paz a todos os irmãos. Hoje é o dia da nossa meditação. Venha o teu reino. Vou me basear lá em Atos, capítulo 14, verso 17, 18 e 19. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Bom, havia uma intolerância para com os fracos na fé. E Paulo escreve aos Romanos, neste capítulo, dizendo que não ter esse tipo de intolerância, porque o reino de Deus é serviço, é servir uns aos outros, é você tolerar os fracos na fé, é você saber conduzir os fracos na fé, é você saber ter compaixão dos fracos na fé. E que chama atenção, ele diz também que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é as coisas materiais. O reino de Deus é um reino de consciência, é um reino que já está estabelecido em nós por intermédio do novo nascimento, por intermédio da reconciliação. E esse reino de Deus vai nos tirando, nos limpando, nos purificando da nossa condição caída, de um reino deturpado, de um reino atolado no lamaçal do pecado. Bom, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, nesse contexto, havia uma disputa e uma intolerância para com os fracos na fé, a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, e alguns irmãos que eram mais fortes na fé, compravam essa carne e comia, e levava ao escândalo, e isso escandalizava aqueles que eram fracos na fé. E Paulo dizia: bom, se você come, se você tem fé, se você já é adulto, você já é experimentado, tolere os mais fracos na fé. E esse reino de Deus, ele nos deixa essa imprescindível lição de nós tolerarmos os fracos na fé, e seguirmos praticando a justiça. Quando nós toleramos, nós praticamos a justiça. Quando nós toleramos, nós buscamos a paz. Quando nós toleramos, nós estamos buscando esse reino de Deus que quer viver alegre no Espírito, Porque nisto nós estamos servindo a Cristo, Nisto serve a Cristo, porque quem assim pratica, ele está servindo a Cristo e sendo agradável a Deus e aos homens. E não é só na questão da comida, é também em outras coisas que nós devemos tolerar, os mais fracos na fé. O reino de Deus, ele está cheio de uma nova maneira de viver, que nos traz instrução por intermédio das Escrituras Sagradas. E ele diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. O reino de Deus é a edificação de uns para com os outros. Se eu quero edificar o meu irmão, se eu quero fazer com que o irmão cresça, com que o irmão também seja reconstruído, eu preciso ser essa mão amiga para este irmão. Eu preciso estender a minha mão. Eu preciso tolerá-lo, tolerar a sua fraqueza, tolerar a sua condição, que ele está no processo juntamente conosco. Alguns estão mais avançados, outros menos avançados, mas nós precisamos olhar todo esse contexto das Escrituras Sagradas, todas as divergências que Paulo tratou,
tanto lá na igreja de Corinto, como aos romanos, aos éfesos, aos gálatas e todas as epístolas que Paulo tratou com algum problema, de Filemão, né, um escravo, né? Nós vamos ver lá, Filemão que tinha um escravo, naquela carta que tem somente um capítulo, Paulo sendo esse intercessor, Paulo se contrapondo entre o Senhor e o servo, e fazendo aquela junção, né, desconectando o homem dessa condição de autoritarismo e colocando o servo a servir o seu Senhor com alegria, e também o Senhor a tratar o servo também como se fosse um irmão. O reino de Deus, ele quebra os paradigmas do homem caído, ele transforma, ele nos faz nova criatura, ele nos reedifica, ele nos torna mais humano. Que Deus abençoe a todos, e eu quero agradecer a Deus por esta pequena mensagem e agradecer a todos os irmãos, que nós possamos cada vez mais buscar essa didática do reino de Deus para nossas vidas, para que todos nós sejamos edificados em Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.